Muito bom dia a todos neste dia 23 de julho do ano da graça de 2021. Convosco, Joaquim Paulino, aqui da cidade de Elvas. E querendo compartilhar convosco desta série de cerca de 20 lições, ou 20 mensagens. Esta terceira lição, falando acerca de uma pessoa muito importante. Quero-vos dizer que vou-vos falar acerca da pessoa mais importante que existe. De facto é a pessoa que tem o nome sobre todo o nome, a pessoa que é a pessoa mais exaltada, o próprio Deus, o próprio Pai, lhe deu um nome sobre todo o nome e o exaltou soberanamente acima de tudo e de todos. Esta é a pessoa que quer os homens queiram, quer não, todos os homens um dia confessarão com a sua boca que Ele é o Senhor. Mas isso confessando de joelhos, porque Ele de facto é o Senhor. Ele é o Senhor de todas as coisas. Tudo é dele. Tudo foi feito por Ele e para Ele. Por isso, nesta manhã, quero-vos alertar: demos glória àquele que é o Senhor Jesus Cristo, o Filho unigênito de Deus e o primogênito de uma nova geração dos filhos de Deus, de todos aqueles que nele cremos. Meus amados, neste dia falamos acerca da pessoa de Jesus Cristo. Como ponto primeiro ao ponto A, Jesus é o Filho de Deus. Há mais de 2000 anos atrás apareceu um homem no cenário da história. Ele nasceu no mundo e cresceu até à vida adulta exatamente como qualquer outra pessoa. Mas este homem era diferente de qualquer outro. Não foi um homem comum. O seu nascimento nasceu de uma virgem, concebeu do Espírito Santo e o próprio Espírito Santo o trouxe ao mundo. Era Deus feito homem. Homem que veio à terra em aparência humana. Foi o Filho de Deus. No Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 26 a 35. No Evangelho de São João, capítulo 1, versículo 1, diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo foi feito carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Qual foi o propósito que o próprio Deus, Jesus Cristo sendo Deus, qual foi o propósito que o próprio Deus de vir até à Terra, até ao planeta que Ele mesmo criou para os filhos dos homens? Porque este planeta, criado com o amor de Deus, para que o homem vivesse nele, que tem todas as condições para o homem viver nele, aconteceu uma grande catástrofe. O homem caiu, o homem se rebelou contra Deus, o homem tomou princípios que não eram os princípios do seu Pai, do seu Criador. Mas Deus não se conformou com isso. Então Jesus veio ao mundo com um propósito especial. Queres saber qual é o propósito? Ele veio ao mundo para resgatar a humanidade do poder do adversário. E nós já dissemos ontem, o adversário é Satanás. Em Lucas 19:10 diz: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Colossenses 1:13. Primeiro ponto, para resgatar a humanidade do poder de Satanás. Segundo, para dar a sua vida em resgate das nossas vidas, porque nós estávamos perdidos. Nós não tínhamos salvação. Nós precisávamos ser resgatados, ser tirados do lugar onde tínhamos caído. E não havia ninguém capaz de nos resgatar. Por isso diz em Mateus 20:28, diz que bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Segundo 1 João 3:8 diz também, para destruir as obras de Satanás nas nossas vidas. Quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio,
Para isto, o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Ponto 4. Para dar-nos vida eterna. No livro de Epístola de 1 João 5, versículo 11 e 12, diz que "E este é o testemunho que Deus nos tem dado, vida eterna. E esta vida está em seu Filho. Quem tem um Filho, tem a vida. Quem não tem um Filho de Deus, não tem a vida." Então reparem como Jesus Cristo é o meio, é o mediador pelo qual nós temos vida. Vida eterna. Vida eterna é tu não andares com medo da morte. Tu não teres medo, não tens medo porque estás seguro naquele que te amou, em Deus. Não tens medo porque realmente no teu interior há uma certeza de que nada te pode acontecer porque Deus é contigo. Mas quero-vos dizer que todo o processo para chegarmos novamente a Deus, sempre o processo é Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ele é o caminho, Ele é o meio, Ele é a porta. Não há outro meio, não há outro nome, não há outra pessoa, não há outro homem pelo qual nós possamos ser salvos, a não ser por Jesus Cristo, nosso Senhor. Quinto ponto, veio para dar-nos um novo nascimento dentro da família de Deus. Realmente quem tem a Cristo não está sozinho, não está na solidão. Quem tem a Cristo Jesus pertence a uma família que o seu início tem a ver com a vontade de Deus. No Evangelho de São João, capítulo 1, verso 12, diz "Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome." Ponto 6. Jesus veio ao mundo para restaurar a nossa amizade com Deus Pai. Na primeira epístola de João, capítulo 1, verso 3, diz: "O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo." Realmente, o apóstolo João estava dizendo que aquilo que tinha visto, aquilo que tinha ouvido, ele estava transmitindo, assim como nós estamos transmitindo hoje também aqui. Para quê? Para que tenhamos comunhão. E a nossa comunhão é com aqueles que já aceitamos Cristo na nossa vida, que já convidamos a Cristo para viver em nós. E a nossa comunhão é com Deus. E a nossa comunhão é com Cristo. Um outro ponto que quero também salientar nesta manhã é, como ponto C, Jesus veio para mostrar-nos como Deus é. Jesus Cristo é Deus. Então, no Evangelho de João, no capítulo 14, verso 7, a começar, diz: "Se vós me conhecesseis a mim, diz Jesus, também conhecerias ao meu Pai. E já desde agora o conheceis e o tendes visto." Disse-lhe Filipe: "Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta." Disse-lhe Jesus: "Estou há tanto tempo convosco, Filipe, e não me tendes conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai. Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede-me ao menos por causa das mesmas obras." Então Jesus veio mostrar-nos como Deus é. O que nós vimos em Jesus, que é Jesus Cristo, é a imagem visível, uma pessoa, da exata realidade do Deus que nós não podemos ver com os nossos olhos, porque Deus é Espírito, mas Deus se quis fazer conhecer. Caro amigo, caro irmão, de facto nós queremos no Evangelho, na palavra do Senhor Jesus. Dá-nos uma segurança, dá-nos uma tranquilidade. Se tu ainda não tens essa tranquilidade, essa segurança, hoje é dia de tu aceitares a Cristo. Porque Ele te ama. Ele nos mostrou o amor de Deus, Jesus Cristo. 1 João 4,9 diz: "Nisto se manifesta o amor de Deus para conosco, que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que por Ele, por Jesus Cristo, nós vivamos." Nisto está o amor. Não é em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou a nós. E enviou o seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Reparem como Deus nos amou e envia o seu Filho para Ele pagar
os pecados que nós tínhamos para com Deus. Porque nós tínhamos uma dívida para com Deus. Nós tínhamos ofendido o próprio Deus. E é o próprio Deus ofendido que toma a iniciativa para nos perdoar a nós. Gratos nós estamos a Deus, em Cristo Jesus, o nosso Senhor, pelo que Ele tem feito. Ponto 4. Jesus vem mostrar-nos o poder de Deus. Como é que Jesus mostrou o poder de Deus? Jesus sarou a muitos enfermos, e a sua fama correu por toda a Síria, e traziam todos os que padeciam acometidos de várias enfermidades e tormentos, os endemoninhados, os lunáticos e os paralíticos, e ele os curava. Um outro ponto é mesmo aqueles que muitas vezes estavam tomados por espíritos maus. Porque há aberturas que as pessoas deixam e os espíritos tomam conta da mente e dos corações das pessoas. Há pessoas que fazem loucuras, às vezes, que de mais tarde às vezes nem se lembram do que fizeram porque foram tomados por espíritos malignos. Mas Jesus Cristo tem a cura para todos esses males, para os males do espírito e para os males das almas. Ele lançava fora muitos demónios e curou muitos dos que se achavam enfermos de diversas enfermidades. E expulsou muitos demónios porque não deixava falar os demónios porque o conheciam. Não havia diálogo. Havia sim a autoridade exercida. Porque Jesus Cristo é a autoridade. Cristo fez muitos milagres. Cristo ressuscitou até os mortos. As pessoas dizem, ainda no dia de hoje, indo na padaria, alguém me dizia que havia remédio para tudo menos para a morte. E eu pensava para comigo, sim, tu não sabes. Há remédio também para a morte. Jesus ressuscitava os mortos. Em São João 11, verso 43-44, diz que: E tendo dito isto, clamou com grande voz, dizendo: Lázaro, sai para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas e o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhe Jesus: Desligai-o e deixai-o ir. Reparem como Jesus Cristo tem poder e autoridade. Porque para isto ele veio, para destruir as obras do diabo. Porque para isto ele veio, para que os homens não tivessem mais medo da morte nem do inferno. As pessoas que não têm Cristo têm medo da morte. As pessoas que não têm Cristo têm medo de cair no inferno. Mas tu, se tu é a primeira vez que ouves esta mensagem, eu convido-te, em nome de Jesus, a aceitares a Cristo no teu coração e na tua vida. Convido-o com as tuas palavras. Uma outra coisa que aconteceu com Jesus Cristo é que Ele participou dos nossos sofrimentos na sua vida. O próprio Jesus, durante a sua vida sobre a terra, experimentou todos os sofrimentos da vida que nós padecemos. E por esta razão Ele mesmo nos compreende muito bem como nos sentimos. Porque não temos um sumo sacerdote que não se possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Então Ele pode compadecer-se de ti e de mim, porque Ele sabe o que é padecer. Ele conheceu os sofrimentos que nós passamos. Ele tem um conselho. Aliás, Ele não tem apenas um conselho como um mestre. Ele tem a cura para a dificuldade. Porque Ele tem poder e tem autoridade. Ele mesmo disse: todo o poder me foi dado no céu e na terra. Então agora eu vos digo, em Cristo Jesus há solução para os problemas do homem. Porque Jesus Cristo é, de facto, Jesus Cristo o homem que foi impecável, que foi aceito pelo Pai. Ele é o nosso mediador. Ele é o nosso mediador que está assentado à direita do Pai e que intercede pelos homens. Um outro ponto muito importante. Jesus veio para morrer na cruz por nós. A cruz de Cristo. Todos nós sabemos. O nosso tempo está dividido em antes de Cristo e depois de Cristo. Nós sabemos que a vida, a história do homem está à volta de Cristo Jesus, o Senhor. Então Ele veio morrer por nós na cruz. Os ímpios pegaram o Senhor Jesus e o executaram, cravando numa cruz de madeira, como se de um criminoso se tratasse. Ele podia salvar-se a si mesmo. Claro que sim, mas não o fez. Não o fez porque era através da sua morte sobre a cruz que Deus iria salvar a humanidade. Jesus morreu na cruz, não por ele. Jesus morreu na cruz por ti e por mim. Jesus veio para ser levantado dos mortos por causa de nós. Claro que sim. Jesus Cristo não ficou lá. Todos sabemos disso.
Jesus Cristo ressuscitou ao terceiro dia. Depois de 3 dias de enterrado numa tumba, Deus levantou dos mortos o seu Filho Jesus Cristo. Fez isto por causa de nós. Aleluia. Em Efésios capítulo 2, verso 4 a verso 6 diz: Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Pela graça de Deus somos salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Glória a Deus! Como é bom nós sermos filhos de Deus. Como é bom tu seres um filho de Deus. Hoje é dia de esperança. Hoje é dia de salvação. O último ponto acerca do nosso Senhor Jesus. Jesus veio abrir a porta dos céus para nós. Quando a sua obra sobre a terra foi concluída, Jesus regressou ao céu para assentar-se à destra do Pai. Também fez isto por amor de nós. Ele já nos abriu o caminho até à presença de Deus, aonde podemos morar para todo o sempre. E quero-vos dizer também, segundo o livro de Hebreus, capítulo 10, versículos 19 a 22, diz: Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração, com inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Amados irmãos, podemos chegar-nos, quero-vos dizer, a todos vós, podemos chegar confiadamente, porque Jesus Cristo já pagou pelos nossos pecados. Estamos limpos. O próprio Jesus na cruz clamou com alta voz dizendo: Tetelestai, quer dizer, está pago. A dívida está paga. Agora o homem tem novamente acesso ao trono de Deus. Agora podemos chegar ao trono da graça. Agora podemos chegar com um coração verdadeiro, com fé na obra de Cristo, tendo os corações purificados da má consciência. Sim, quando nós confessamos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos livrar de toda a injustiça. E o corpo lavado com água limpa, por tomarmos um banho? Não. O corpo lavado com a palavra de Deus. À medida que tu vais sabendo a palavra, essa palavra que vai limpando, te vai santificando, te vai fazendo semelhante a Cristo Jesus, nosso Senhor. Este é o objetivo da igreja, que cheguemos à estatura completa de Cristo. E a nossa decisão nesta manhã: hoje reconheço que Jesus é o Filho de Deus e que Ele veio ao mundo para satisfazer a minha grande necessidade de um Salvador. E contarei, amado, conta, partilha nas redes sociais, e contarei aos outros que Jesus veio ao mundo com o mesmo amor por eles. Hoje é dia de salvação. Crê em Cristo Jesus e serás salvo. Não demorando mais, o tempo já vai em 18 minutos. Um grande abraço, um abraço fraterno desde a cidade de Elvas, convosco, Joaquim Paulino. Até à próxima, se Deus quiser. Deus vos abençoe.